Olá, segundo ano, vamos nesse vídeo trabalhar o tegumento. Muito bom. O que se entende por tegumento? É o tecido que reveste o nosso corpo. E esse tegumento, esse tecido de revestimento, é muito importante porque ele forma uma proteção do nosso corpo. Separa o corpo do meio externo do meio interno. Então, ele se torna uma proteção contra a entrada de micro-organismos, ele se torna uma proteção contra a excessiva perda de água, e é muito importante que os seres vivos desenvolvam esse tegumento. O nosso é um dos melhores tegumentos, claro, à medida que vai ocorrendo a maior especialização dos seres vivos, as maiores evoluções, logicamente eles vão se tornando mais e mais complexos. Muito bom. De forma geral, o tegumento dos animais tem como finalidade fazer essa proteção, essa impermeabilização. É muito importante. Até os vegetais têm, claro, a gente não chama de tegumento, chama de epiderme, né? São os tecidos de proteção, que também, acabam trabalhando na questão da impermeabilização. Lembrando que no vegetal, a impermeabilização é feita por cutina. Muito bom. Nos animais, o tegumento é muito importante. Na maioria dos seres invertebrados, seres inferiores, o tegumento é muito simples, formado geralmente por uma única camada de células. Ele é bem simples. No caso dos artrópodes, artrópodes, insetos, crustáceos, aracnídeos e miriápodes, o tegumento secreta o exoesqueleto, que acaba funcionando como uma estrutura de proteção maior, para esse tipo de animais. Lembrando o exoesqueleto, esqueleto pelo lado de fora. No caso dos artrópodes, aí o tegumento tem essa finalidade de secretar esse exoesqueleto. Mas enfim, na maioria dos outros animais já vertebrados, anfíbios, répteis, o tegumento também é muito importante. Por exemplo, os répteis conquistaram o ambiente terrestre porque eles conseguiram uma maior impermeabilização no seu tegumento, no seu tecido de revestimento. Muito bom. O nosso tegumento, o tegumento dos mamíferos, além de tudo isso, ainda tem especializações, como vamos ver. E ele é formado por duas camadas. Então, que nós chamamos de pele, nosso tegumento, é formado por duas camadas. Epiderme, que é a camada mais externa, é a pele propriamente dita, e a derme. Professor, eu me lembro, no fundamental a gente fala que são três camadas. Epiderme, derme e hipoderme. Verdade, verdade. Mas hoje nós estudamos a hipoderme como um tecido conjuntivo adiposo. Até a gente fala que a pele é um órgão, portanto é um conjunto de tecidos. Então hoje nós sabemos que são três camadas, epiderme, derme e hipoderme, porém a hipoderme já é o tecido conjuntivo adiposo. O tecido tegumento mesmo é epiderme e derme. Nos mamíferos, esse tegumento vem com estruturas chamadas glândulas anexas. E no caso dos mamíferos, com uma exclusividade, que são os pelos. Pelos é uma exclusividade de mamífero. Somente mamíferos possuem pelo. Aves, por exemplo, possuem penas. Mamíferos possuem pelos. Esses anexos do tegumento, cada um com a sua importância, são muito importantes. No caso dos mamíferos, nós temos os pelos, temos glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. Então vejam quantos anexos tem o tegumento dos mamíferos. Tem os pelos, que aliás é uma exclusividade de mamífero, temos as glândulas sebáceas e as glândulas sudoríparas. As glândulas sudoríparas, claro, você já associou com o suor, ajudam na manutenção da temperatura do corpo. Nós somos seres
que temos sistema termorregulador. Existem seres que não possuem sistema termorregulador. A temperatura do ambiente varia e a temperatura do corpo acompanha a variação do ambiente. Eles não regulam a temperatura corporal. São chamados psilotérmicos. Aves e mamíferos, ao contrário, têm sistema termorregulador, são homeotérmicos. No caso dos mamíferos, apresentam aí as glândulas de suor sudoríparas. E nós temos também as glândulas sebáceas, que produzem secreções lipídicas gordurosas que ajudam na impermeabilização do nosso tegumento. As aves, por exemplo, não têm glândulas sebáceas espalhadas por toda a sua pele, por todo o seu tegumento. Ele só tem uma glândula. A ave tem uma glândula na cauda, parte final, parte caudal, tem uma glândula chamada urupigiana. Essa glândula constantemente fabrica um muco. E você pode reparar, normalmente com o seu bico, as aves passam o bico na região caudal e depois ficam, parece que escovando as penas, né? Passando o bico nas penas, justamente para impermeabilizar as penas, já que a sua única glândula na pele fica na região caudal. Nós não, nós temos glândulas sebáceas e sudoríparas espalhadas por todo o nosso tegumento. Então, o tegumento, muito importante. Então, no nosso caso, o tegumento tem duas camadas importantes. A epiderme e a derme. Professor, e a hipoderme? Sim, epiderme, derme e hipoderme, onde está uma camada de gordura chamado panículo adiposo. Essa hipoderme é feita de tecido conjuntivo adiposo, por isso que a gente não coloca como camada do tegumento. Professor, esse panículo adiposo, essa hipoderme, é rica em gordura e também ajuda no equilíbrio térmico. Essa hipoderme é uma exclusividade das aves e dos mamíferos e ajudam na regulação da temperatura, né, tornando aves e mamíferos homeotérmicos. Muito bom, tivemos uma noção geral do nosso tegumento. Valeu, segundo!